Capítulo 2. De nossos antecedentes. Para produzir agora, numa retrospectiva, os trabalhos de nossa entrada na análise, relembraremos por onde essa entrada se fez. Médico e psiquiatra havíamos introduzido, sob a rúbrica de conhecimento paranoico, alguns resultantes de um método clínico de exaustão, do qual nossa tese de medicina constituiu um ensaio. Mais do que evocar o grupo Evolution Psychiatrique, que de bom grado lhes acolheu a exposição, ou o eco que elas tiveram no meio surrealista, onde se reatou um antigo vínculo por uma nova retomada, Dalí, Crevel, a paranoia crítica e o Clavelin de Diretot, cujos rebentos encontram-se nos primeiros números de Minotaur. Apontaremos a origem desse interesse. Ela segue as pegadas de Clérambault, nosso único mestre em psiquiatria. Seu automatismo mental, com sua ideologia mecanicista de metáfora, por certo bastante criticável, parece-nos em seus enfoques do texto subjetivo, mais próximo do que se pode construir de uma análise estrutural do que qualquer esforço clínico na psiquiatria francesa. Fomos sensíveis ali ao toque de uma promessa, percebida pelo contraste que faz com que o que se marca de decadente numa semiologia, cada vez mais comprometida com os pressupostos da razão. Clérambault realiza por seu ser do olhar, por suas parcialidades de pensamento, como que uma recorrência do que recentemente nos descrevemos na figura datada do nascimento da clínica. Clérambault conhecia bem a tradição francesa, mas quem o formou foi Rapelin, em que o talento da clínica era alçado a um plano mais elevado. Singularmente, mas necessariamente, cremos nós, fomos levados a Freud, pois a fidelidade ao invólucro formal do sintoma, que é o verdadeiro traço clínico pelo qual tomávamos gosto, levou-nos ao limite, em que ele se reverte em efeitos de criação. No caso de nossa tese, o Casemé, efeitos literários e de mérito suficiente por terem sido recolhidos sob a rúbrica reverente de poesia voluntária por Éluard, aqui a função do ideal apresentou-se a nós numa série de reduplicações que nos induziam à noção de uma estrutura, mais instrutiva que o saldo pelo qual os clínicos de Toulouse teriam reduzido a questão, mediante um abatimento ao registro da paixão. Além disso, o efeito com que de insuflação que em nosso sujeito dera à luz esse anteparo a quem chamam delírio, a partir do momento em que sua mão tocou como uma agressão não ofensiva uma das imagens de seu teatro, duplamente fictícia para ela, por ser a de uma atriz na realidade, reduplicou a conjugação de seu espaço poético com uma incanção abissal. Assim nos aproximamos da maquinaria da passagem ao ato, e, quando mais não fosse, a nos contentarmos com o cabide da autopunição que nos estendia a criminologia berlinense pela boca de Alexander e Staubo, desembocamos em Freud. O modo pelo qual um conhecimento se especifica por suas estereotipias e igualmente por suas descargas, por dar testemunho de uma outra função, podia prestar-se a enriquecimentos a que nenhum academicismo, ainda que da vanguarda, não teria recusado sua benevolência. Talvez se possa perceber que, ao transpor as portas da psicanálise, logo reconhecemos em sua prática preconceitos de saber muito mais interessantes, por serem aqueles que devem ser reduzidos em sua escuta fundamental. Não havíamos esperado, por esse momento, para meditar sobre as fantasias com que se aprende a ideia do eu, e se o estádio do espelho foi por nós produzido em 1936, quando estávamos ainda às portas da titulação de praxe, não fomos no primeiro congresso internacional em que tivemos a experiência de uma associação que deveria dar-nos muitas outras, desprovidas de mérito, pois sua invenção levou-nos ao cerne de uma resistência teórica e técnica que, apesar de constituir um problema depois cada vez mais patente, estava, convém dizer, bem longe de ser percebida pelo meio do qual partirmos. Ouvemos por bem oferecer ao leitor, primeiramente, um pequeno artigo, contemporâneo dessa produção. Sucede aos nossos alunos enganarem-se em nossos escritos, por encontrarem já presente aquilo a que depois nos levou nosso ensino. Não será o bastante que o que ali se encontra não lhe tenha bloqueado o caminho? Que se possa ver, no que aqui se desenha de uma referência à linguagem, o fruto da única imprudência que nunca nos enganou, a de não nos fiarmos a nada
senão a experiência do sujeito, que é a matéria única do trabalho analítico. O título para além, etc., não recusa uma paráfrase do outro, para além que Freud atribuiu em 1920 a seu princípio do prazer. Com ele nos interrogamos, romperá Freud ali o jugo graças ao qual sustenta esse princípio, por geminá-lo ao princípio de realidade? Freud, em seu para além, abre caminho para o fato de que o princípio do prazer, a qual em suma deu um novo sentido por instalar no circuito da realidade, como processo primário, a articulação significante da repetição, acaba tomando um sentido ainda mais novo por se prestar à forcação de sua barreira tradicional pelo lado de um gozo, cujo ser faz-se então revestir pelo masoquismo, e até mesmo se abre para a pulsão de morte, em que se transforma nessas condições o entrecruzamento, pelo qual a identidade dos pensamentos que provém o inconsciente oferece sua trama ao processo secundário, permitindo à realidade estabelecer-se para a satisfação do princípio do prazer? Eis aí a pergunta em que se poderia anunciar a retomada pelo avesso do projeto freudiano, em que recentemente caracterizamos o nosso. Se há aqui um esboço dela, não lhe é possível ir longe. Digamos apenas que ela não exagera a importância do ato psicanalítico ao supor que ele transcende o processo secundário para atingir uma realidade que não se produz ali, nem que seja para romper o engodo que reduzia a identidade dos pensamentos ao pensamento de sua identidade. Se todo mundo admite, de fato, mesmo sendo parvo bastante para não reconhecê-lo, que o processo primário não encontra nada de real senão impossível, o que, na perspectiva freudiana, permanece como a melhor definição que se possa dele fornecer. Trata-se aí de saber mais sobre o que ele encontra de grande outro para que dele possamos nos ocupar. Assim, não equivale a ceder a um efeito de perspectiva, ver aqui este primeiro delineamento do imaginário, cujas letras, associadas do simbólico e do real, viriam a adornar, muito mais tarde, pouco antes do discurso de Roma, os vasos para sempre vazios, por serem todos igualmente simbólicos, com que faríamos nossa teriaga para resolver os embaraços da cogitação analítica. Nada há nisso que não se justifique pela tentativa de prevenir os mal-entendidos, decorrente da ideia de que haveria no sujeito, seja lá o que for, que corresponda a um aparelho, ou, como dizem em outros lugares, a uma função própria, do real. Ora, essa é a miragem que se consagra, na época atual, uma teoria do eu que, por se apoiar no reingresso que Freud assegura a essa instância em análise do eu e psicologia das massas, comete um erro, já que não há nada nesse artigo outra coisa senão a teoria da identificação, falhando muito por não se reportar, por outro lado, ao antecedente necessário, sem dúvida produzido num ano em que a atenção da comunidade analítica estava um pouco relaxada. Pode ser 1914, do artigo Introdução ao Narcisismo, que confere àquele sua base. Nada, pelo menos, que permita tomar por unívoca a realidade que invocaríamos ao conjugar em dois termos, que Freud aí distingue, sendo o segundo especialmente reservado à realidade psíquica. A partir disso, assume seu valor. Este, operante, a cunha que introduzimos ao repor em seu lugar a evidência enganosa de que a identidade para consigo mesmo, que se supõe no sentimento comum do eu, teria o que quer que fosse a ver com uma pretensa instância do real. Se Freud recorda a relação do eu com o sistema percepção-consciência, é apenas para indicar que nossa tradição reflexiva, que erraríamos em crer que não teve incidências sociais por ter dado apoio às formas políticas do estatuto pessoal, testou nesse sistema seus padrões de verdade. Mas foi para questioná-lo que Freud ligou o eu por uma referência dupla, uma ao corpo próprio, que é o narcisismo, e outra complexidade das três ordens de identificação. O estádio do espelho fornece a regra de partilha entre o imaginário e o simbólico. Nesse momento, de captura por uma inércia histórica, da qual se encarrega tudo o que se autoriza como sendo psicologia, ainda que por caminhos que pretendem livrar-se desse encargo. Foi por isso que não demos a nosso artigo sobre o princípio de realidade a sequência que ele anunciava, de ter que recriminar o getautismo e a fenomenologia. Antes, voltando incessantemente a lembrar na prática um momento que não é de história, mas de insight configurador, razão porque o designamos como estádio, ainda que tenha emergido numa fase.
Deve esta ser reduzida a uma crise biológica? Numa dinâmica que expomos, apoia-se em efeitos de diacronia, retardo da coordenação nervosa, ligado à prematuridade do nascimento, antecipação formal de sua resolução. Mas continua a ser um engodo supor uma harmonia que muitos fatos de etologia animal contradizem, e mascarar a contundência de uma função de falta com a questão do lugar que ela pode assumir numa cadeia causal. Ora, longe de pensarmos em eliminá-la, essa função parece-nos agora ser a origem mesmo da noese causalista, a ponto de confundi-la com uma passagem ao real. Mas conferir-lhe sua eficácia pela discordância imaginária ainda é dar um lugar exagerado à presunção do nascimento. Essa função é de uma falta mais crítica, pois seu encobrimento é o segredo da jubilação do sujeito. Nisso se deixa entrever que qualquer demora na gênese do eu continua a participar da futilidade do que ela julga, o que parece evidente. Pensando bem, pode algum passo no imaginário transpor seus limites, se não proceder de uma outra ordem? Mas é justamente isso que promete a psicanálise, e que permaneceria mítico se ela recusasse no nível dessa ordem. Para situá-la no estádio do espelho, saibamos primeiramente ler ali o paradigma da definição propriamente imaginária que se dá da metomínia, a parte pelo todo, pois não omitamos o que nosso conceito envolve da experiência analítica da fantasia. Essas imagens ditas parciais, as únicas a merecer a referência de um arcaísmo primevo, que reunimos sob os títulos de imagens do corpo despedaçado e que se confirmam pela asserção na fenomenologia da experiência kleiniana, das fantasias da chamada fase paranoide. O que se manipula no triunfo da assunção da imagem do corpo no espelho é o mais evanescente dos objetos, que só aparece à margem, a troca dos olhares, manifesta na medida em que a criança se volta para aquele que, de algum modo, a assiste, nem que seja apenas por assistir à sua brincadeira. Acrescentamos que um dia um filme, rodado, sem nenhuma relação com os nossos propósitos, mostrou aos nossos uma menina confrontando-se nua no espelho. Sua mão, como um relâmpago, piscando num viés desajeitado a falta fálica. Entretanto, o que se quer que cubra a imagem, ela apenas centra um poder enganador de desviar a alienação que já situa o desejo no campo do grande outro, para a rivalidade que prevalece, totalitária, pois o semelhante lhe impõe uma fascinação dual. Esse ou outro é o retorno depressivo da fase em Melanie Klein, é a figura do assassinato hegeliano. Acrescentemo-lhe o uso, para fins do diapólogo, para resumir o desconhecimento que aí se enraiza, original, da inversão produzida na simetria em relação a um plano. Ela só adquiriria valor por uma referência mais desenvolvida à orientação no espaço, pela qual nos espanta que a filosofia não se tenha interessado mais, desde que Kant, aceitando a luva do desafio a contragosto, a isso vinculou uma estética tão simples de revirar, no entanto quanto essa mesma luva. Isso, porém, já é situar a experiência num ponto que não permite nos enganarmos quanto à ligação com a qualidade do vidente. Até o cego está sujeito a isso, por se saber objeto do olhar, mas o problema está em outro lugar, e sua articulação é tão teórica quanto ao problema de Molyneux. Conviria saber o que seria o eu num ponto em que ninguém soubesse nada da simetria em relação a um plano. Os referenciais do conhecimento especular, enfim, são por nós lembrados por uma semiologia que vai da mais útil despersonalização à alucinação do duplo. Sabemos que, em si, eles não têm nenhum valor diagnóstico quanto à estrutura do sujeito, a psicótica, entre outros. Porém, mais importante é notar que não constituem um referencial mais consciente da fantasia no tratamento psicanalítico. Vemo-no, pois, relocando esses textos no futuro anterior. Eles terão antecipado nossa inserção do inconsciente na linguagem, mas vê-los dispersarem por anos, poucos aproveitados, não é nos expor à censura de haver cedido a um atraso? Além de que, de fato, era preciso fazermos em nossa prática, nossas escolas, alegaremos não ter podido fazer melhor durante esse período do que preparar nossa plateia. As atuais gerações da psiquiatria
terão dificuldade em imaginar que tenhamos sido, em nossa época de plantonistas, uns 3 a nos engajar na psicanálise. E, sem sermos ingratos para com esse grupo da Evolution Psychiatrique, diremos que, ainda que tenha sido entre seus talentos que a psicanálise despontou, nem por isso ela recebeu deles um questionamento radical, a adjunção de uma ingerência mundana. Para esse fim, não lhes aumentou nem a solidariedade nem a informação. A bem da verdade, nenhum ensino, afora o apresentado de rotina, veio à luz antes que em 1951 inaugurássemos o nosso a título privado. Se, entretanto, a quantidade de recrutas com que se gera um efeito de qualidade modificou-se após a guerra de ponta a ponta, talvez a sala apinhada a nos ouvir sobre a psicanálise didática, com uma vírgula de permeio, seja uma lembrança a recordar que não deixamos de ter algo a ver com isso. Até ali, contudo, o grande lugar a nos oferecer algumas conferências públicas foi esse College Philosophique, onde se cruzavam, a convite de Jean Wall, as febris agitações de então. Acrescentamos que esta nota nada deve de biográfico senão a nosso desejo de esclarecer o leitor.